Meus irmãos, a leitura desta manhã para a nossa meditação e aprendizado do Senhor é o capítulo 33 do segundo livro das Crônicas, versículos 1 a 20. No Guinness, o famoso livro dos recordes, há uma série de feitos impressionantes e até inusitados. Há quem ficou registrado por passar o maior tempo no trânsito, não sei se um paulistano, é bem possível. O maior número de ossos quebrados em um só acidente, ou quem levou mais picadas de abelhas de uma só vez. São recordes que ninguém em sã consciência desejaria ostentar. Mas o último rei desta série de mensagens nos reis de Judá, registrados nos livros dos reis e de crônicas, o último rei desta série, poderia facilmente figurar nessas listas estranhas do Guinness, quem sabe como o rei mais idólatra da história de Judá, ou simplesmente o pior rei de todos. Ou, por outro lado, talvez ele recebesse o título do recorde de final de reinado mais surpreendente de todos. A história de Manassés, meus irmãos, nos mostra o grau em que o pecado, por um lado, pode corromper o nosso coração, ao mesmo tempo em que ela mostra para nós o grau, o quanto a graça divina é poderosa para restaurar até o pior de todos. Nossa leitura então, capítulo 33 de 2 Crônicas, diz assim o texto sagrado: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou ele a edificar os altos que Ezequias, o seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos, juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade.
Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, e todo o seu pecado, a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história de Hosai. Assim, Manassés descansou com os seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor iluminação. Pai Santo e querido, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e te pedimos que o Senhor nos abençoe com clareza, Senhor, com iluminação do espiritual, para que possamos não apenas ler e ouvir e entender, mas que possamos de fato, Pai, como é o Teu propósito, ser educados na justiça por meio da Tua palavra. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, logo de cara, Manassés se destaca como o rei que mais tempo governou em Judá. O versículo 1 diz que ele governou 55 anos. Mesmo descontando aqui os cerca de 10 anos iniciais, dos 12 até os 22, a chamada corregência, ou seja, seu pai era de fato o rei, mas ele já estava de alguma maneira participando do governo, mesmo descontando esses 10 anos, ainda assim foi o mais longo reinado da história de Judá. Contudo, o verdadeiro destaque, como ficou muito claro, vai para a corrupção moral e espiritual que marcou o reinado deste rei. Corrupção que, após aquela apresentação inicial padrão, que já estamos acostumados nesta série, o nosso autor vai descrever minuciosamente em um longo parágrafo a queda e o tempo de corrupção espiritual de Manassés. Do versículo 2 até o 9 ele faz isso, e ele inicia então com a frase clássica, fez o que era mal perante o Senhor, que é uma sentença proferida para outros 19 reis de Judá, não é um privilégio este de Manassés. Todos os reis que se voltaram de alguma maneira para a idolatria receberam esse veredito do cronista. E certamente vai contar aqui como agravante o fato de que Manassés assumiu num momento em que a idolatria estava, por assim dizer, em baixa, porque ela tinha sido duramente combatida por seu pai Ezequias. Pesa contra ele, portanto, que ele tinha o bom exemplo do seu pai e também a ausência de influências pagãs durante a sua criação ali na sua terra. Então tudo isso só torna mais terrível a sua apostasia. E de fato a corrupção espiritual de Manassés foi profunda, e o autor então detalha muito bem nesses versículos do 2 ao 9, ele diz que ele construiu altos. Altos eram locais sagrados, geralmente ao ar livre, por exemplo, sobre montes, que eram usados para adoração de outros deuses. Ele levantou altares aos Baalins, que eram divindades menores ali que os cananitas adoravam. Diz que ele fez postes ídolos, que era um tipo de tótem, símbolo da deusa cananita Asherá. Manassés praticou e estimulou a idolatria popular que o seu pai havia reprimido lá na reforma religiosa que nós vimos na última exposição. O autor também diz que ele construiu altares nos 2 átrios da casa do Senhor e que ele fez esses altares a todo o exército dos céus, que são os astros, seja consultados como guias, por exemplo, em algum tipo de astrologia, ou seja vistos como manifestações de seres espirituais mesmo, como anjos e alguma coisa assim. Ele também pôs a imagem de escultura do ídolo que ele tinha feito dentro do templo, dentro da casa de Deus. Então, Manassés não apenas praticou todo tipo de ocultismo e de idolatria, mas ele introduziu isso no próprio templo de Jerusalém.
E também diz que ele prostrou-se e serviu o exército dos céus, de novo, né? Ele adivinhava pelas nuvens e era agoureiro, que é um termo geral para todo tipo de adivinhações aí. Praticava feitiçarias, tratava com necromantes. Necromantes são aqueles que invocam os espíritos de parentes já falecidos. E também feiticeiros. E diz que ele queimou seus filhos como sacrifício idólatra no vale de Rimon. Nessa descrição que eu estou fazendo, eu deixei por último o ato que Manassés praticou, que talvez seja o que mais causa repulsa a nós. Queimou os seus filhos. Porém, o que o cronista deixa por último, não apenas deixa por último para ênfase, mas repetiu também para ênfase, enfatizou, detalhou, não foi isso. O que ele mais enfatizou foi a profanação do templo, inclusive lembrando 2 vezes a promessa divina feita a Salomão: porei ali o meu nome, o que equivale a estarei presente ali. O templo era a casa da habitação de Deus, era o lugar em que o povo se encontrava com o seu Deus. Manassés, por assim dizer, é isso que o autor está querendo nos dizer, Manassés esfregou a sua idolatria na cara do Todo-Poderoso. E para o autor sagrado, isto foi o ponto mais crítico da decadência espiritual de Manassés e de Judá com ele, mais até do que o sacrifício de uma criança. Isso só soa estranho e inapropriado para nós, porque nós temos dificuldade para ver que o fato mais importante da vida, seja no âmbito individual ou social, é Deus. Deus e nossa relação com Ele. É por isso que questiona o salmista lá do Salmo 11, versículo 3, destruídos os fundamentos, o que é que poderá fazer o justo? E qual é o fundamento do qual depende todo o resto? Nos 10 mandamentos nós vemos isso com muita clareza. Antes até do 6º mandamento, não matarás, está lá o 1º mandamento, não terás outros deuses. O 2º, não farás imagens de escultura. O 3º, não tomarás o nome de teu Deus em vão. Pelo mesmo motivo, Paulo ensina lá em Romanos 1, versículo 18 em diante, que a corrupção moral de uma sociedade, a multiplicação da violência numa sociedade, tem uma raiz só, que é a negação do Deus Criador. Esse é o fundamento para toda a moralidade. Nós só sabemos que é horrível que alguém mate o seu próprio filho num sacrifício idólatra, porque existe um Deus que colocou isso na nossa consciência. Mas se nós suprimirmos a verdade de Deus, não resta mais nada. Além disso, nós temos dificuldade também em entender que os sacrifícios, rituais, oferendas, orações, encantos, amuletos e predições que as religiões falsas oferecem não são apenas equívocos neutros ou uma ignorância inofensiva. A Bíblia, apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ensina que todo culto falso é, no final das contas, dirigido a demônios. Não há meio termo aqui. Não é sem motivo que Deus proibia todo envolvimento com esse tipo de coisa ao seu povo. Mas se você reparou, este parágrafo que estamos tratando aqui, né, da decadência de Manassés, ele começa e termina com a comparação de Judá com aqueles povos, aquelas nações que Deus havia destruído, que Deus havia derrotado por meio de Israel e expulsado de Canaã, para ali assentar o seu povo. Fica muito evidente que essa moldura que o autor faz, indica para nós, ou pretende indicar para nós, que sob o cetro de Manassés, sob o reinado de Manassés, Judá havia se tornado exatamente como aquelas nações pagãs, ou ele mesmo diz, né, pior do que elas. E, portanto, Judá agora merecia o mesmo destino, o mesmo castigo que aquelas nações tinham recebido de Deus, ou seja, ser expulso da terra também.
E lendo sobre como Manassés se afundou em idolatria, se entregou a todo tipo de misticismo e não só apostatou completamente da fé no Deus de Israel, como levou o seu povo, o povo de Judá junto com ele, nós facilmente o colocaríamos em uma categoria subhumana, o fecharíamos numa caixinha reservada aos anormais, aos monstros, um demônio entre os homens. Contudo, meus irmãos, Manassés nos é oferecido pelo escritor sagrado não como um tipo de vilão caricato da Disney, mas como um retrato do abismo a que nós, qualquer um de nós, do abismo a que nós podemos descer, apartados da graça de Deus, separados da graça de Deus, entregues ao nosso coração. Jesus diz que é do coração do homem que procedem as mentiras, adultérios, assassinatos, tudo que há de ruim. Esse mesmo coração que eu e você temos. Segundo o cronista, então, Manassés e Judá, no versículo 9, aí fizeram pior do que as nações pagãs. Segundo o apóstolo Paulo, a tolerância lá da igreja de Corinto com um certo membro lá da igreja que havia se unido com sua própria madrasta era uma imoralidade tal que não se via nem entre os gentios. Pedro, na sua segunda carta, afirma que o crente que retorna às contaminações do mundo se torna pior do que antes da sua conversão. E Paulo, de novo, mas dessa vez na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo 5,8, explica que o crente que não cuida da sua família é pior do que o descrente. Então, realmente, a Bíblia não nos autoriza a colocarmos Manassés numa prateleira muito longe de nós. Porque quando o povo de Deus age como aqueles que nada conhecem da palavra do Senhor, daqueles que não receberam o Espírito do Senhor, é muito justo dizer que o povo de Deus está fazendo pior do que o mundo. Que eles não têm nada para guiá-los, mas nós recebemos. Foi Jesus quem ensinou lá em Lucas 12:48, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, muito lhe será cobrado. Ou seja, nós que conhecemos a vontade do Senhor, seremos muito mais cobrados do que aqueles que não a conhecem. Mesmo porque, meus irmãos, é na igreja que o Senhor pôs o seu nome, a expressão bonita que ele usa para o templo lá de Salomão. E o nosso mau testemunho faz com que o nome dele seja blasfemado entre as nações. Isso é gravíssimo. Foi exatamente esta a principal acusação que o profeta Natã levou até o rei Davi, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12. O rei que havia cometido pecados terríveis, adultério, falso testemunho, assassinato, mas o mais grave foi que por sua causa o nome do Senhor estava sendo blasfemado entre as nações. É exatamente isso. E nós sabemos, o reverendo Leandro nos lembrou das consequências terríveis para ele e para sua família, depois deste pecado. De Deus não se zomba, meus irmãos, de Deus não se zomba, com o nome de Deus não se brinca. Se você é chamado de cristão, então é porque o nome de Cristo foi colocado sobre você. É esse nome que você carrega por onde você vai. Então, não haja como se ainda fosse do mundo. Não viva como se fosse do mundo. Não fale, não poste nas redes sociais como se você fosse um mundano. Não dê motivo, não seja você um motivo para que o nome de Cristo seja blasfemado lá fora. No versículo 10, o texto nos diz que falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Depois, no versículo 18, ainda vai dizer que os videntes falaram no nome do Senhor a Manassés. Videntes aqui é uma antiga palavra, que às vezes aparece no Antigo Testamento, para
profetas mesmo. Então os profetas falaram, quando o versículo 10 diz que o Senhor falou a Manassés, é porque Deus enviou profetas a Manassés. Profetas que ficaram no anonimato, apenas uma nota de rodapé aqui na história de Manassés. Contudo, a ousadia e o destemor daqueles irmãos, daqueles servos, falando, pregando ao pior rei de Judá, fez com que eles merecessem esta menção honrosa aqui do cronista, Afinal de contas, eles certamente foram os instrumentos usados por Deus para operar aquilo que, naquele momento em que eles falavam, parecia impossível. Eles falaram lá ainda em Jerusalém, e eles não deram ouvidos a eles. Mas tempos depois, não sabemos exatamente quanto tempo, Deus conduziu o rei apóstata de volta aos seus caminhos. E esta, meus irmãos, é uma constante na história de Israel, na história do povo de Deus. Deus nunca deixa o seu povo sem o testemunho da sua palavra. Deus sempre está falando. Nós é que podemos não dar ouvidos. No caso de Manassés, então, por não ter dado ouvidos, o castigo veio na forma do exército assírio. O versículo 11 em diante começa então a falar do cativeiro de Manassés. O texto bíblico não nos dá muitos detalhes, mas o mais provável é que Manassés tenha se unido a um grupo de reis daquela região, que nós sabemos pela arqueologia, que se rebelaram contra o domínio assírio, recusando-se a enviar os tributos devidos. A Assíria já era a nação, o império que dominava toda aquela região. Todos aqueles reis eram reis vassalos, mas eles tinham bastante liberdade. Mas quando eles se rebelavam, era que o exército vinha para impor a ordem, por assim dizer. Esar-Adom, rei da Assíria, ordenou que seus exércitos colocassem novamente a região em submissão, e provavelmente foi nessa época, então, que Manassés foi derrotado, Jerusalém foi invadida, e Manassés levado cativo, diz o texto aí, à Babilônia, amarrado com correntes e ganchos. Historiadores, a história realmente confirma esse terrível costume assírio de pendurar ganchos nos narizes dos cativos e arrastá-los com correntes, uma forma de humilhação pública. Um detalhe diferente aqui é que a capital da Assíria era Nínive, aquela que Jonas visitou a contragosto, não era Babilônia. Então, é possível que esse detalhe de que Manassés foi levado para Nínive, para Babilônia, não para Nínive diretamente, é possível que isso indique que o seu caso ainda não estivesse fechado. Talvez a sua deposição do trono e o seu exílio fossem parte de um programa de submissão assírio, que nesse caso então funcionou muito bem, haja vista o seu retorno ao trono algum tempo depois. Mais importante do que isso, ao mesmo tempo, a sua deposição e o seu exílio, a sua humilhação, eram parte do programa de Deus de redenção de Manassés, que de fato submeteu o coração do rei e do seu povo novamente à aliança. E claro, funcionou muito bem, como tudo que Deus faz. Manassés se arrependeu profundamente e o Senhor lhe deu graça. O processo de arrependimento de Manassés é indicado por uma série de expressões, aí versículo 12 e 13, diz que ele ficou angustiado, depois ele suplicou deveras, suplicou com intensidade, ele muito se humilhou, ele fez oração, culminando então com a expressão do versículo 13, reconheceu que o Senhor era Deus. O sentido imediato aqui de reconhecer é de que aquele que havia buscado tantos deuses, passado por tantas experiências religiosas, finalmente tinha caído em si. Finalmente ele tinha entendido que o Deus de Israel era o único, o verdadeiro, o Deus vivo. Porém, essa expressão também é usada na Bíblia num sentido mais profundo, no sentido de como se fosse um sinônimo de conversão mesmo. É um conhecimento que não fica apenas no campo teórico,
não é apenas que ele entendeu que Deus é Deus, mas é um conhecimento que dá um novo sentido para a vida, para a existência, que redireciona a vida como um todo, tendo agora como norte a vontade do Deus Santíssimo. É como diz Salomão, Provérbios 3:6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus havia prometido a Salomão: se o meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei a sua súplica e o farei voltar para a sua terra. E foi exatamente esta a sequência que Manassés experimentou aqui. Ele se humilhou e orou, Deus ouviu a sua súplica e o fez voltar à sua terra e ao seu reino. Manassés, assim, meus irmãos, ilustra um dos temas centrais do livro de Crônicas, que Deus pode cumprir a sua promessa de restauração ao arrependido, mesmo nas circunstâncias mais extremas. Segundo Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a oração que se fizer neste lugar, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta, meus irmãos, era uma lição essencial para os judeus que estavam retornando do exílio, os primeiros leitores, os leitores originais do cronista, porque eles sabiam muito bem que tinham ido para o exílio na Babilônia, justamente como um castigo pelo justo Deus, por causa das suas idolatrias. Portanto, eles precisavam dessa esperança. Será que Deus é capaz de perdoar o que fizemos? Olhem para Manassés. Sim, ele é capaz de perdoar. Manassés, é claro, também ilustra de maneira muito vívida o princípio da salvação pela graça somente. Afinal de contas, poucas pessoas nós poderíamos nos lembrar que seriam tão imerecedoras quanto ele. Poucos fizeram tanto para merecerem apenas justiça, juízo e punição da parte do juiz de toda a terra. Poucos. Mas o que ele recebeu foi uma inexplicável e gratuita misericórdia. De volta a Jerusalém, então, Manassés imediatamente começa a reparar os seus pecados contra Deus. Assim foi também com Zaqueu. Lá em Lucas 19, depois de se encontrar com Jesus, ele decidiu reparar uma vida inteira de acúmulo de riquezas ilícitas e declarou que distribuiria então uma parte generosa dos seus bens aos pobres e passaria então a devolver com juros tudo aquilo que ele havia adquirido com fraudes e negociatas. E Paulo também, o zelo evangelístico de Paulo se devia, pelo menos em parte, ao desejo de reparar pelo tempo que havia perseguido a igreja de Deus. Isso é muito justo, é muito bom. Quando nós podemos, devemos mesmo, reparar aquilo que fizemos de errado. Claro, o primeiro passo sempre é o arrependimento, pedido de perdão a Deus, mas também pedir perdão ao irmão que foi ofendido, restaurar os laços, tirar aquelas antigas mágoas do caminho. Tudo isso faz parte do verdadeiro arrependimento. Como já vimos em outras passagens, os esforços dos reis em proteger a cidade, a cidade santa, com a edificação de muros, de muralhas, de fortalezas, a reorganização do exército, tudo isso sempre, ou pelo menos em geral, é descrito pelo nosso autor como um sinal positivo para o rei. E aqui então o cronista é bastante enfático de que Manassés cumpriu essa etapa. O versículo 14, ele inclusive diz que o muro era muito alto.
Ao contrário de Ezequias, não temos tanto material arqueológico para nos ajudar a preencher as lacunas do relato bíblico, mas muitos estudiosos sugerem que esta liberdade para reedificar os muros de fora da cidade de Davi e de reconstruir as cidades fortificadas indica que a reinstalação de Manassés no trono se deu por meio de um compromisso dele de uma submissão total ao rei da Assíria. Sim, porque se ele tinha acabado de se rebelar, ele não seria liberado apenas para chegar lá e reconstruir todas as defesas e voltar a se opor à Assíria. O mais provável é que ele tenha feito um acordo lá de submissão total e inclusive de auxiliar a Assíria como uma defesa contra o rei do Egito, que nessa época estava se levantando como uma força de oposição à Assíria. Então, por isso que os reparos que ele faz aqui são todos na região oeste, que é por onde exatamente avançaria o Egito numa eventual incursão militar. Claro, ainda mais significativos são os esforços de um rei, como nós temos visto sempre, para reformar o culto no templo de Jerusalém. Esta foi a marca inegável de reis fiéis, por exemplo, Asa, Josafá, Uzias e o próprio Ezequias, pai de Manassés, do qual nós tratamos nas últimas duas mensagens. E Manassés, então, diz o nosso texto, versículo 15, tirou os ídolos que ele mesmo tinha colocado no templo, diga-se de passagem, e também para efeito de ênfase, o autor diz que ele lançou fora da cidade, quer dizer, não apenas tirou, mas jogou para fora da cidade de Jerusalém. Diz também que ele restaurou o altar do templo e ofereceu sacrifícios ao Senhor e ordenou que Judá, que seu povo, servisse ao Senhor, Deus de Israel, versículo 16. Então o rei arrependido conseguiu, pela graça de Deus, reconduzir não apenas a sua vida, mas também o seu povo de volta dos ídolos para o Senhor. Contudo, o versículo 17 nos diz que a forma do culto não era aquela prescrita na lei de Deus, com os sacrifícios no templo, conduzidos pelos sacerdotes, como outros reis que tiveram mais tempo para as reformas religiosas, refizeram, ou restauraram. No caso de Manassés, o povo começou a adorar o Deus verdadeiro, mas faziam isso cada um à sua própria maneira, usando os altos que estavam espalhados pelo reino, ao invés de se conduzirem ao templo. Mas o fato é que o autor nos convence que aquele rei que se excedeu na impiedade, agora estava também se sobressaindo na piedade, e usou, de fato, os seus últimos anos para dar um exemplo de fé e de fidelidade ao Senhor. Porém, aqueles poucos anos finais não foram suficientes para apagar as décadas de idolatria e de impiedade, de maneira que após a morte de Ezequias, o seu herdeiro foi Amon. E, para dar um spoiler aqui para os irmãos do finalzinho do capítulo que nós não chegamos a ler, Amon fez o que era mal perante o Senhor, replicando todas as más atitudes do seu pai Manassés na primeira fase do seu reino. O versículo 22 dá conta disso. O fato é que, como qualquer pai e mãe sabem muito bem, para ensinar um mau hábito, basta uma atitude impensada, um mau exemplo involuntário, uma palavra errada, mas já para ensinar um hábito bom, é preciso muita paciência, um processo longo, árduo, uma luta que nem sempre termina bem sucedida. Quando estamos, meus irmãos, numa posição de destaque ou de liderança, nós temos que ter muito cuidado com as marcas que nós deixamos nas pessoas ao nosso redor. Temos que deixar marcas de fé, de justiça, nunca marcas de impiedade e de injustiça. Uma última informação, versículo 20 nos dá, como sempre, é que Manassés descansou com os seus pais. Em outras palavras, morreu, passando o trono para o seu filho Amon,
de quem eu já falei um pouquinho para vocês ainda há pouco. E ao final, apesar de até terminar bem os seus dias, Manassés ficou marcado por sua horrível idolatria e impiedade. Tanto é que, apesar de termos lido a história dele aqui em Crônicas e acompanhado a sua conversão a Deus, o registro do seu reinado lá no segundo livro dos Reis omite completamente essa parte. Fala apenas da sua apostasia e da sua morte. Ou seja, esse período aqui de busca de Deus deve ter sido muito curto e ficou pouco registrado na memória do povo. De fato, olhando a história de Manassés, é surpreendente para nós que o evangelista Mateus tenha incluído o nome de Manassés na genealogia do Senhor Jesus, lá no seu primeiro capítulo. Sim, é verdade, todos os reis de Judá estão incluídos lá. Mas acho que se fôssemos eu e você, acho que a gente teria omitido o nome de Manassés facilmente da genealogia, da família de Jesus. Mas é maravilhoso pensarmos nisso. O pior rei de todos é um antepassado do maior rei de todos. Manassés, então, meus irmãos, é a sombra mais sombria do rei eterno, mas paradoxalmente aponta como poucos para Cristo. Veja, Manassés levou Judá a violar a aliança com a sua idolatria, provocando a ira de Deus sobre si mesmo e sobre todo o seu povo. Mas Jesus recebeu sobre si a ira divina pelos pecados do seu povo, levando o seu povo a uma nova aliança com Deus, uma aliança perpétua e incondicional, feita no sangue e na carne dele, entregues por nós no Calvário. Manassés profanou o nome e a casa de Deus e por isso perdeu o trono por um certo tempo. Cristo, ao contrário, honrou o nome do Senhor e constituiu para Deus uma casa espiritual, composta por todos aqueles que nele creem. E por isso ele herdou um reino eterno, um reino sem fim. Manassés foi humilhado e clamou a Deus, que o livrou da morte desonrosa. Porém, o Senhor Jesus se humilhou a si mesmo e foi fiel e obediente até o fim, pois Deus, o seu Pai, não o poupou da morte desonrosa, da morte da cruz. Pelo contrário, ali o entregou por nós. Manassés se arrependeu e tentou compensar por seus pecados lá no final da sua vida. Já Jesus Cristo jamais pecou e com a sua vida perfeita e santa, ele já cumpriu toda a justiça no lugar do seu povo, no meu lugar, no seu lugar. Manassés restaurou o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios de ações de graças e ofertas pacíficas. Já o Salvador, no entanto, ofereceu sua própria carne e sangue como um sacrifício eterno e agradável ao Pai, pelo qual estabeleceu a paz entre os homens pecadores e o Deus Santíssimo. Manassés foi sim o pior rei de todos, mas recebeu perdão por seus pecados. Jesus Cristo é o Rei Santo, que com sua morte comprou o perdão para Manassés, para mim e para você e para todos os demais pecadores que se acheguem a Ele pela fé. Algumas lições que o texto nos traz. Primeiramente a você, que achando que toda religião leva a Deus, já se envolveu em todo tipo de práticas, todo tipo de rituais, feitiços, ocultismo, mandingas, todas essas práticas geradas nas trevas do inferno. Uma palavra de alerta para você. Cuidado. Cuidado, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então abandone os seus maus caminhos, arrependa-se e reconheça que só o Senhor é Deus. Faça isso ainda hoje, faça isso enquanto é tempo. Uma lição também para você que após uma vida de rebeldia contra o Senhor, após ter chafurdado por anos e anos em seus pecados e talvez até ter se envolvido também em práticas e rituais demoníacas,
ao ponto de achar que já não há mais esperança para você. Para você eu tenho boas notícias. Se você verdadeiramente se arrepender e se humilhar e orar, clamando por misericórdia e graça, Deus prometeu, e Ele nunca mentiu, Deus prometeu perdoar os teus pecados e te purificar de toda a imundícia e de toda injustiça. Então não dê ouvidos às acusações de Satanás de que não tem esperança para você. Creia hoje na promessa dele e receba o perdão e a salvação em nome de Jesus. Faça isso hoje. Também uma lição para você que tem uma pessoa amada por quem você tem orado há tanto tempo sem nenhum resultado. Um familiar, um grande amigo a quem você talvez tenha falado de Cristo há muito tempo. Quem sabe um filho querido que você, como Ezequias tinha feito, criou, ensinou o caminho da fé, mas que se desviou. Alguém que já não dá ouvidos para você quando você fala a respeito disso. Então, uma palavra de ânimo do nosso texto para você: não desista. Não desista. Se há uma coisa que a história de Manassés mostra com muita clareza, é que não há caso difícil demais para Deus, não há coração duro demais para o Espírito Santo, não há pecado grave demais para o sangue de Cristo. Então continue orando, e sempre que houver oportunidade, fale do Evangelho, mesmo que eles não deem ouvidos. Deus agirá no seu tempo. E por fim, uma lição para você que nunca se afundou em rebeldia espiritual, jamais se envolveu com práticas de ocultismo, idolatrias, jamais pisou no templo de outras religiões falsas. Um lembrete: a sua preservação é obra da graça de Deus na sua vida. Foi Deus que guardou os seus pés de tropeçarem, meu irmão. É importante você lembrar disso. Porque quando você encontrar os Manassés da vida por aí, com seus terríveis descaminhos, não exalte a si mesmo como alguém que nunca se desviou. Não, exalte a graça do Senhor Deus. Reconheça que só Ele é Deus e louve-o por ter colocado o nome dEle sobre você e ter te preservado do mal. Ao Rei Eterno, portanto, meus irmãos, toda a glória, hoje e sempre. Amém. Nós vamos cantar o cântico Água Viva. Depois faremos